Bom, vamos dar início à sessão 1.2, que é a sessão onde vamos falar sobre axiomas sobre medição de segmentos. Essa é uma sessão bastante interessante do ponto de vista axiomático e a gente vai implementar o conceito de medida aqui, né? De medida dentro de uma reta, ou seja, medida de segmentos, né? Dentro de uma reta. Como a gente introduz isso de maneira axiomática, né? Desenvolvendo um método axiomático. Então, bora lá. Primeiro eu vou falar sobre o axioma, depois a gente explana sobre ele de maneira geométrica e por que ele é feito dessa forma. Então, a gente está introduzindo o conceito de medida. Definir medida não é algo simples, né? Então, a gente vai fazer aqui, com rigor axiomático. Então, bora lá. Axioma 1. O que diz esse axioma? A todo par de pontos do plano, então você pega um par de pontos do plano, corresponde um número maior ou igual a zero. Este número é zero se e somente se os pontos são coincidentes. Geometricamente, do que se trata esse axioma? É bastante intuitivo. Então, a todo par de pontos do plano, você pega um par qualquer de pontos do plano, pode ser que sejam distintos ou não, vamos pegar eles sendo distintos. Então, olha só, pega um par de pontos do plano, qualquer. Então, a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero. Que número é esse? Bom, naturalmente, qual seria a ideia? Esse par de pontos define um segmento, certo? Que número é associado a esse par de pontos? É o conceito de medida que já está sendo implementado aqui, né? E como isso é feito? Bom, dado esse par de pontos, como definir esse número? Para isso, a gente implicitamente está fixando uma unidade de medida, certo? Então, uma unidade de medida é um comprimento que a gente fixa, né, como sendo uma unidade. Suponha que esse comprimento aqui seja uma unidade de medida, certo? Aqui, vamos supor por facilidade que esse comprimento daqui aqui dá uma unidade de medida. A gente fixa essa unidade de medida. Fixada essa unidade de medida, vamos supor que tem 3 unidades de medida aqui, certo? E aí, a esse par de pontos vai corresponder um número. Que número é esse? Seria o número 3, ou seja, 3 unidades de medida. Com isso, a gente introduz o conceito de distância e comprimento do segmento. A gente vai falar sobre isso, certo? Ou seja, dado esse par de pontos, a ele está associado um número, né? Que seria, no caso aqui, por exemplo, 3 unidades de medida. E esse número vai ser zero se somente seus pontos são coincidentes, né? Onde A é igual a B, naturalmente, né? Porque eu teria 0 unidades de medida aqui. Com isso, a gente relaciona a cada par de pontos um número, certo? Esse é o passo inicial. E aí a próxima definição, complementa, né, esse axioma. O número associado a esse par de pontos é chamado de distância entre A e B, ou comprimento do segmento AB, certo? Então é bastante intuitivo, né? Então a definição só dá nome, né, para esse número. Esse número pode ser chamado de distância entre os pontos ou de comprimento do segmento determinado pelos pontos. Então vamos fazer uma representação aqui, por exemplo. A gente pega 2 pontos distintos, no caso, A e B. 2 pontos distintos, A e B. Eles vão determinar um segmento, certo? E aí, o número associado a esse par de pontos é chamado de distância ou comprimento. Vamos fazer uma representação aqui, só para fins de interpretação. Vamos supor que tem 3 unidades de medida. Então, esse número associado a esse par de pontos é chamado de distância entre A e B, que a gente pode denotar assim. A gente já vai falar sobre isso. Ou pode ser chamado de comprimento do segmento CB, né? Aqui é o segmento CB, o comprimento a gente vai denotar assim. A gente já vai falar sobre isso. Eu estou adiantando aqui para facilitar a interpretação geométrica do axioma, certo? Então, aqui seria o axioma 1 e a sua definição correspondente, certo? Cada par de pontos tem o seu número correspondente, que é a medida desse segmento, beleza? Bom, agora vamos mais além, que é o axioma 2, que é mais importante ainda. A gente implicitamente, no axioma 2, utiliza o axioma 1. Então, bora lá. Vamos primeiro ler esse axioma e aí eu comento sobre ele, né? Por que ele é escrito dessa forma e a sua interpretação geométrica. O que diz o axioma 2?
Os pontos de uma reta, então tem uma reta pré-determinada aqui, os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais. Já vamos falar sobre isso. De modo que a diferença entre estes números, os números reais no caso, meça a distância, que foi definida aqui em cima, entre os pontos correspondentes. Vamos fazer com calma a interpretação geométrica desse axioma, do que se trata. Aqui é o conceito de estabelecer o conceito de medida numa reta, né? A partir do axioma 1. Então vamos considerar uma reta R, que já está pré-determinada, né? Então vamos considerar uma reta R qualquer, certo? E vamos pegar 3 pontos quaisquer dessa reta. Vamos pegar, por exemplo, um ponto A, um ponto B e um ponto C. 3 pontos quaisquer da reta R, certo? O que ele diz é que os pontos da reta podem ser colocados em correspondência biunívoca com os números reais. A gente já sabe que a representação geométrica dos números reais é uma reta, certo? Isso é muito importante, né? Então, o que seria correspondência biunívoca? Correspondência biunívoca é uma bijeção, ou seja, é uma relação 1 a 1 entre os pontos da reta e os números reais, ou seja, para cada ponto da reta vai existir um único número real, e vice-versa, para cada número real existe um único ponto da reta. É uma bijeção, a rigor, né? Uma bijeção, uma função bijetora entre os pontos da reta e os números reais. Para cada ponto aqui existe um único número real e vice-versa. Ou seja, para o ponto A, pertencente à reta R, vai existir um único número real que eu vou chamar de Azinho. A gente já vai falar quem são esses caras, que nome a gente dá para eles. Para o ponto B, existe um único número real associado a ele que eu vou chamar de Bzinho. Para o ponto C, existe um único número real associado a ele que é chamado Czinho. E vice-versa, se eu pegasse um número real, existiria um único ponto na reta, beleza? Assim é dada a correspondência biunívoca. Beleza, essa é a primeira parte do axioma. Além disso, isso é feito de modo que a diferença entre os números reais, ou seja, B menos A, meça a distância entre os pontos correspondentes, ou seja, a distância entre os pontos A e B vai coincidir com a diferença em módulo, naturalmente, né, entre Azinho e Bzinho. Faz bastante sentido, né? Com isso, a gente estabelece uma relação de medida nessa reta R a partir da medida que a gente já conhece nos números reais, no conjunto dos números reais. Esse é um axioma muito importante, né? Para dar a noção de medida. Quando a gente faz isso, a gente está pré-determinado que a gente está implícito que a gente está fixando uma origem nessa reta, né? Porque com isso, se eu tenho a origem dos números reais aqui, se aqui é 0, aqui eu vou ter a origem da reta, que vai ser o ponto associado a ele, para a gente poder ter uma relação de ordem ali, beleza? Bom, dado esse axioma 2, a gente consegue definir o conceito de coordenada, ou seja, pelo axioma 2, dado um ponto, associado a ele existe um único número real, certo? Esse número real é chamado de coordenada desse ponto, ou seja, a gente está nada mais, nada menos que definindo o conceito de coordenada. Dado um ponto A de uma reta, o número A associado a esse ponto, Azinho associado ao ponto, é chamado de coordenada de A. Beleza? Ou seja, para cada ponto da reta existe uma coordenada associada a ele, ou vice-versa. Para cada coordenada existe um ponto correspondente a essa coordenada. Com isso a gente consegue definir e aí a gente tem uma notação que interpreta essa segunda parte do axioma, certo? Vamos escrever sobre ela aqui, né? Que seria o seguinte. Notação. Sejam A e B as coordenadas dos pontos Azão e Bzão, certo? Então, Azinho e Bzinho são as coordenadas de A e B. Denotamos o comprimento do segmento AB, o comprimento do segmento já foi determinado, né? Já foi definido aqui no axioma 1. O comprimento do segmento AB a gente vai denotar por AB barra, certo? Esse seria o comprimento do segmento AB. Aí, a gente utiliza o axioma 2, olha só. A diferença entre as coordenadas, entre esses números, a diferença entre as coordenadas, isso é o que diz o axioma 2, coincide com a distância entre os pontos. Ou seja, a distância entre os pontos, ou seja, o comprimento do segmento AB é denotado dessa forma, certo? Ou seja, a distância entre esses pontos
coincide, pelo axioma 2, com a diferença entre as coordenadas correspondentes. Eu vou colocar aqui, seriam B menos A. Eu poderia colocar A menos B, mas por conveniência, por convenção, geralmente a gente faz B menos A aqui. Mas tanto faz, né? Porque está em módulo. Tanto faz B menos A ou A menos B. Essa igualdade nada mais é do que uma forma de representar, uma notação que diz respeito à segunda parte do axioma. Ou seja, a diferença entre os números, entre as coordenadas, mede a distância entre os pontos correspondentes. Ou seja, o comprimento do segmento AB, nesse caso, vai ser o módulo da diferença das coordenadas. E é bem usual, é bem comum para a gente, né, essa igualdade. A gente está definindo ela aqui a partir do axioma 2, beleza? E aí no próximo vídeo a gente faz a conclusão dessa sessão de vídeos com a proposição 1. É isso aí.